A cena então transita de volta para o salão de banquetes, onde os convidados estão sussurrando e murmurando entre si sobre aquele pai gordo Tyrion. Eles ouviram que o conde Tyrion foi expulso do castelo, e todos estão se perguntando o que ele fez para merecer isso. Alguns convidados mencionam que o filho mais velho de Tyrion causou algum tipo de incidente ao brigar com o jovem mestre Dany e acabou aprendendo uma lição. Eles riem entre si, divertidos com a ideia do gato gordo vindo aqui apenas para ser humilhado e envergonhado. Também se espalhou a notícia de que o jovem mestre Dany é um invocador excepcional. Um convidado se pergunta se isso significa que a casa dos Sogres agora será uma prestigiosa casa de invocadores. No entanto, outro entra na conversa, dizendo que não é só isso. O jovem mestre Dany também pode usar magia, o que é algo que eles estão tendo dificuldade em acreditar. Então vemos esse grande homem de bigode se apresentando a Dany como Barão Open. Ele pergunta ao nosso garoto se ele sabe alguma coisa sobre o território Open no leste. Dany humildemente abaixa a cabeça em respeito e responde que ouviu dizer que o território é famoso por suas trutas grelhadas e safiras. O homem ri muito enquanto admite que Dany está absolutamente certo. Ele continua dizendo que as trutas e safiras da casa Open são as melhores do continente. Ele então empurra sua filha para frente, dizendo que quase se esqueceu de apresentá-la. A garota dá um passo à frente e se apresenta como Sylvia Open e o cumprimenta educadamente. Dany fica surpreso ao vê-la e retribui nervosamente com seus gestos e diz seu próprio nome. Não tenho ideia do porquê ele fica tão nervoso perto dela, mas parece que estamos prestes a descobrir em breve. Ela corre em direção a ele com um olhar travesso no rosto e sussurra que ouviu dizer que ele é o único que herdará a casa Sogres no futuro. Dany gagueja uma resposta incerta, e Sylvia entusiasticamente diz a ele para parar de fingir ignorância. Ela afirma que ouviu dizer que ele é talentoso de muitas maneiras, e diz sem rodeios que estará sob seus cuidados de agora em diante, especialmente porque há uma possibilidade de que eles se tornem uma família no futuro. E aí está. O nervosismo de Dany perto dela faz todo o sentido agora. Essa garota é muito direta, e ela nem hesitou por um segundo. Bem naquele momento, Layla entra em cena enquanto Sylvia ainda está no meio de um aperto de mão com Dany. Não é de surpreender que Sylvia se assuste ao ver uma rival em potencial, enquanto Layla está praticamente atirando punhais em nosso garoto com seus olhos afiados e exigindo saber quem é essa moça. Sylvia reconhece Layla imediatamente e a cumprimenta calorosamente, apresentando-se como a filha mais velha do Barão Open. Layla tenta retribuir com um gesto, mas a raiva em seu rosto deixa claro que ela está longe de estar feliz, embora diga que é bom conhecer Sylvia. As duas moças trocam sorrisos que estão praticamente pingando com intenção de matar. Observá-las lembra Dany de uma memória, e ele pode dizer que ambas as garotas estão absolutamente prontas para brigar. Eventualmente, Layla agarra sua mão e afirma que o está pegando emprestado por enquanto, já que eles já tinham um compromisso. Ela lhe lança um olhar mortal enquanto pergunta se ele se lembra dos planos deles. Claro, o pobre Dany não tem ideia do que ela está falando, mas ele concorda de qualquer maneira, se desculpando com Sylvia e prometendo que eles conversarão novamente mais tarde. Sylvia força um sorriso e diz a ele que eles definitivamente vão conversar mais tarde. Enquanto Layla leva Dany para longe, Sylvia não consegue deixar de se sentir irritada com a forma como essa garota o tirou das mãos dela. Layla, por outro lado, ainda não se acalmou. Ela está absolutamente irritada com a audácia daquela garota tentando tirar Dany dela. Dany se surpreende sob o olhar penetrante de Layla. Ele não consegue deixar de lamentar que a querida filha do Duque, que detém o segundo maior poder na capital depois do Imperador, não seja páreo para a jovem Lady do Barão Oriental. Então não é surpresa que Sylvia tenha desistido assim quando Dany e Layla estão lá fora. Ela começa a interrogá-lo sobre sua conexão com Sylvia. Ela se pergunta se há uma chance de ele ficar noivo dela, mas meu cara rapidamente descarta qualquer relacionamento desse tipo, insistindo que eles estavam apenas se cumprimentando. Layla se ilumina com o pensamento, e até Dany pode ver seu humor mudar instantaneamente. Depois de caminhar um pouco, eles finalmente chegam ao local secreto que só Dany conhece. Ele está confiante de que eles não serão incomodados por ninguém aqui. Assim que eles entram neste lugar escondido, Layla se ilumina e começa a fazer uma dança feliz, emocionada por ver um local tão bonito. Ela também está aliviada que ninguém saberá se eles fizerem algo aqui. Dany concorda, dizendo que ela está absolutamente certa. Este é um ótimo lugar para treinar, mas antes de começar a prática, ele se pergunta se ela já sentiu mana antes. Layla admite que tem um pouco, embora não seja o suficiente para formar um núcleo de mana. Ela menciona que tentou ingerir mana respirando. Sua explicação lembra Dany que ela ainda não está no estágio de emissão. Ele aprendeu a sentir mana naturalmente no campo de batalha, então ele está surpreso que uma casa do Cal lhe ensinasse isso. Ele decide começar com algo mais simples, e diz a ela que o primeiro passo é sentir o mana que ela está absorvendo. Layla parece um pouco confusa com isso, então Dany explica que se ela quiser expelir mana de seu corpo, ela precisa aprender a controlar o mana dentro dela primeiro. A parte mais importante é a imaginação.
Ele a instrui a fechar os olhos e imaginar Humana girando dentro dela. No entanto, depois de alguns momentos, ela tenta, mas literalmente não acontece nada. Dani pode ver pelo olhar em seu rosto que ela não entendeu bem as instruções. Layla tenta novamente, mas mais uma vez, nada acontece. Frustrada, ela reclama com Dani sobre por que não está funcionando. Dani a tranquiliza dizendo que isso é normal para sua primeira tentativa e diz para ela se concentrar novamente. Enquanto isso, o Conde Sogres está dando uma espiada nas duas crianças. Ele não pode deixar de se sentir orgulhoso de que seu filho já esteja ensinando alguém, embora ele ainda seja tão jovem. Isso realmente o faz acreditar que Dani cresceu. Nesse momento, o Duque Termion se aproxima furtivamente de Sogres e pergunta o que ele está fazendo ali. O coração de Sogres quase dá um pulo com a pergunta repentina. Mas o Duque rapidamente diz que não precisa se assustar e pergunta se ele está observando dois pombinhos curtindo um tempo sozinhos. O Conde Sogres levanta uma sobrancelha e pergunta o que ele quer dizer com pombinhos. E além disso, como ele chegou aqui? O Duque ri ao pensar que o Conde estava realmente tentando se esconder ali. Ele então lembra a Sogres como ele fez um trabalho bem desleixado de se esgueirar, especialmente porque sua esposa é a lendária assassina do Império. O pobre Sogres não tem ideia do que dizer depois de ser pego em flagrante se esgueirando. Enquanto o Duque o repreende de brincadeira, lembrando de que se o dono do castelo sair por aí espionando os assuntos dos outros, as pessoas falarão mal dele. Naturalmente, o pai amoroso fica irritado e diz defensivamente que estava apenas seguindo seu filho.